apóstolo Paulo é um personagem dos mais fascinantes dos personagens de toda a Bíblia. Quer por causa do chamado de Deus a ele, de ter transformado de um perseguidor a alguém que plantou igreja, que foi missionário, que colocou como prioridade da sua vida a pregação do Evangelho, quer pelo legado que ele deixou, seu legado escrito, as suas epístolas eclesiásticas, pastorais e aquelas que ele escreveu de dentro da cadeia, as suas doutrinas as quais ele desenvolveu, a doutrina da graça, a doutrina da justificação pela fé somente, configura-se num grande legado para toda a humanidade. O apóstolo Paulo, sobretudo, foi um exemplo de servo de Deus, porque depois da sua conversão ele colocou a palavra de Deus como prioridade para todos os momentos da sua vida. Todas as oportunidades que o apóstolo Paulo tinha, ele pregava a palavra de Deus. Quer seja para as pessoas que ele encontrava na rua, nas praças, ou mesmo na cadeia, diante das autoridades para onde foi levado, quando foi julgado, o apóstolo Paulo pregou o Evangelho para essas pessoas. Então é fascinante, é surpreendente toda a sua história, todo esse legado que ele deixou. Nós temos muito que aprender com a sua vida e com o seu legado. E entre eles, no final da sua vida, o apóstolo Paulo deixou um versículo muito interessante, não é? Diante das circunstâncias, diante das pessoas de hoje, que desistem com tanta facilidade da pregação do Evangelho, ele não desistiu, em hipótese alguma. E já no final da sua vida, quando estava preso, provavelmente já mais de 2 vezes ele havia sido preso, mas agora seria próximo à sua morte, ele deixou esse versículo que muito me impressiona e me motiva também a continuar a pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. O que me impressiona também do apóstolo Paulo é a sua consciência. A consciência, primeiramente, do seu pecado, não é? E do seu chamado. Do seu pecado, ele deixa um versículo muito interessante na primeira epístola dele a Timóteo. 1 Timóteo 1,15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou consciente de que ele era pecador. Mas também do seu chamado, não é? Hoje, infelizmente, nós vemos algumas pessoas não dando prioridade ao seu chamado, à sua eleição, quando o apóstolo Paulo faz isso e deixa isso muito claro também na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, verso 22. O apóstolo Paulo diz assim também, 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguém. Sem tudo isso, sem falar, sem se aprofundar dos outros legados que ele deixou. Por exemplo, a visão missionária, né? O missionário que foi e todo esse legado que ele deixou, que inspirou e continua a inspirar os missionários até hoje que pregam o Evangelho. Então esse foi o meu personagem escolhido. Espero que ele seja também para você um motivo de louvor a Deus e um motivo de inspiração, para que você possa, olhando para a vida do apóstolo Paulo, procurar fazer as mesmas coisas que ele fez e ter a atitude diante do mundo e das pessoas. Deus abençoe sua vida.